Olá pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo e hoje eu vou trazer algumas dicas de como fazer roupa. Eu vou tentar dividir esse vídeo aí em duas partes para facilitar esse processo. Eu farei aí um vídeo com explicações da calça, né, um da regata, e a blusa eu vou acrescentar ou no vídeo da regata ou no vídeo da calça, tá? Porque como ela vai sobrepor, aí eu não sei exatamente se ela vai vir na primeira parte ou na segunda parte, beleza? Vamos lá. A ideia de hoje é fazer uma calça, tá? A gente vai começar pela calça porque ela vai ficar... As outras peças vão sobrepor, né, essa calça. Então, essa é uma dica principal aí, importante, tá? Porque se você vai começar com uma peça no qual outra peça vai cobrir, então é legal que você comece com ela primeiro. Então, de qualquer forma, eu sempre começo pela calça porque facilita o processo, tá? E essa calça que a gente vai fazer, ela tem um estilo moletom, tá? É bem simples de fazer. No caso aqui, ela vai ficar sobreposta, então alguns detalhes a gente não vai precisar se preocupar. Mas eu vou tentar trazer aqui o máximo de detalhe que eu consiga fazer com ela, tá certo? Então vamos lá. Você pode usar um auxílio de um lápis aí para demarcar, né, perfeitamente onde você vai querer certos pontos, né, da altura da calça. Aqui eu não vou fazer nenhum risco muito específico não, tá? Mas eu vou, com a imagem de referência, eu já consigo identificar o que eu quero. Vamos lá, eu vou pegar a massa e repito, né, sempre eu gosto de repetir, bastante sovada essa massa, né? Eu já peguei aqui num tom, né, a cor que eu quero trabalhar, que vai facilitar para que eu não tenha que vir com um processo de pintura muito específico nessa calça depois de seca, né? Então vamos lá, eu vou sovar e vou abrir essa massa. Aí vai a primeira sugestão. Você, com uma superfície bem lisa, né, talvez até untada, você vai abrir o mais fino que você conseguir, tá? Não pode ser fino o suficiente para rasgar só de pegar, mas bem fino. E se você tiver dificuldade de manusear essa massa, né, enquanto ela está tão fina, você pode esperar ela secar aí uns 2, 3 minutinhos, que vai facilitar o processo aí, tá? De modelar essa calça na peça. Bom, com a massa bem fina, ó, eu já consigo trabalhar bastante com ela. Ela tem, né, ela ainda está maleável, porque eu não vou esperar ela secar para trabalhar. Mas aí vai a primeira dica, a gente vai identificar aqui o tamanho dessa calça na peça. Eu quero um corte, né? Aí a identificação é bem simples, tá? Você vai identificar a altura que você quer, porque essa peça não, essa massa, né, essa calça, ela não tem muitas dobras. Então você já pode respeitar bastante aí o tamanho. Então, por exemplo, se eu quero ela de uma altura X, altura Y, eu vou cortar 1 centímetro a mais que essa altura desejada. Então eu começo cortando a parte inferior. E aqui na parte superior, eu já consigo identificar, ó. Então é um corte bem menor que na parte de cima. E aí, nesse caso, como eu vou trabalhar do ponto esquerdo para o direito, ou seja, né, da peça do lado esquerdo para o direito, nessa parte do meio eu vou fazer um corte aqui na diagonal, só para fazer um encaixe. Porque essa calça ela tem um enxerto na parte final, então eu não preciso trabalhar tanto na parte central e não preciso fazer com que a calça cubra toda a perna. Então eu posso só fazer o encaixe, ó, onde eu achar interessante, tá? Com pouca massa, e vou pressionar somente na parte superior, tá? Então, ó, na parte superior pressionado e vou puxando para trás, tá? Porque esse processo de puxar para trás vai ajudar com que eu consiga identificar aí aonde tem as dobrinhas. Eu só quero dobras na parte do joelho. Então, como eu vou conseguir trazer as dobras para o joelho? Onde for liso, eu vou alisando assim, ó, até o ponto que eu quero começar essas dobras. Então, eu quero mais ou menos aqui, ó, no joelho. Então, vou dar uma leve pressionada, porque assim que eu pressionar um pouquinho, eu vou conseguir puxar agora na parte inferior e vou levar um pouquinho para cima, ó. Eu levo o excesso, né, dessa massa para cima, só para que eu consiga fazer uma mini dobrinha. E aí eu não tenho muito problema para enxertar depois, né? Porque a ideia é tentar enxertar o mínimo possível dessa calça. Então, ó, puxa um pouquinho. Lembra que eu falei que era importante a gente, se você, quando você for cortar, né, essa medida da calça, você identificar, né, o tamanho da calça e cortar um pouquinho maior, então 1 centímetro, 2 centímetros. Aqui eu cortei um tamanho que eu consigo ainda trabalhar, né, da forma que eu quero, mas eu podia ter cortado ela um pouquinho maior, tá? Eu acho que não atrapalharia tanto não. Mas nesse caso aqui, ó, não vai me atrapalhar em nada. Por quê? Porque essa calça é muito tranquila de enxertar. Por ela ser uma calça mais lisa, né, com dobras muito específicas, então eu não tenho muito problema não. Tá? Aqui na parte do meio eu não preciso trabalhar tanto, porque ela vai receber um enxerto aqui que é proposital para dar um volume diferenciado para a calça, porque ela tem essa parte aqui um pouquinho mais folgada, né? Então, ó, vou aqui para a parte de trás, vou alisando, ó, trazendo, né, pro encaixar um ponto no outro, vou tirar o excesso com a tesoura, e aí com o dedo
e sem o auxílio de água ainda, né, e nem do pincel, eu vou fazer esse processo aqui com a mão, ó. Tá? Como a gente sabe que ela é uma calça que, alguns pontos, né, fica bastante justo, e essa peça é uma peça que tem um pouco de músculo, então eu vou respeitar também esse volume dos músculos alisando, tá? Onde eu não consegui trabalhar com esse pedaço de massa que eu já usei, não tem problema, né? Porque a gente vai enxertar, porque é tranquilo enxertar esse tipo de peça. Sem a ajuda do pincel ainda, tá bom? Eu só vou identificar aqui onde eu quero dobrinhas, né? Então, ó, é muito tranquilo, tá? E depois o processo de alisar com água e com o pincel vai ficar mais fácil. Então vamos lá, agora eu vou trabalhar esse outro lado e aí vocês vão entender o que eu tô falando da questão do enxerto. Então eu vou pegar mais um pedaço de massa, idêntico ao pedaço, né, que eu peguei agora. Eu vou, né, sovar e vou enrolar. Aí com a massa, né, pronto, a gente vai fazer aquele corte na parte inferior. E a mesma coisa aqui em cima, né, respeitando aí o tamanho da peça. Nesse caso, o corte que a gente vai fazer na diagonal, ele é do lado direito da massa, do lado esquerdo da massa, tá? Do lado direito da nossa peça. Então eu faço um corte aqui, de forma que eu consiga fazer um encaixe nessa parte de cá, ó. Então, ó, encaixei sem dar muito volume aqui, tá? Porque a gente vai enxertar. Então, ó, é bem tranquilo. E o mesmo processo, né? De aonde for liso, ou seja, onde não tiver muito volume, nem dobrinhas, a gente vai alisar até essa parte. Nesse caso, joelho, vou pressionar um pouquinho o joelho, para que quando eu puxar a parte inferior das dobrinhas, a gente tenha aí já, né, a proporção correta do que a gente precisa. Então, ó, tá vendo como é muito simples? E aqui, de forma irregular, eu poderia puxar um pouquinho para fazer idêntico ao lado de cá, né, ao lado que a gente já trabalhou. Mas eu quero que fique um pouco irregular, porque a roupa se comporta de forma aleatória, né, no corpo. Mesmo que ela tenha ela seja planejada de alguma certa forma, né, mas ela tem um comportamento aí diferenciado, né? Então não precisa ser extremamente semelhante um lado do outro, para que a gente tenha aí um tom mais natural, né? Essa é uma dica que eu gosto de passar, porque a gente não percebe esse tom de naturalidade nas coisas até que tenha esse toque, né? Então é interessante que a gente não faça idêntico, né, ao outro lado, né? Eu só respeite aí a dinâmica, né, da calça. Perceba que até esse lado ficou um pouco maior que o outro, que não é nenhum problema, né? Porque é como eu falei, não tem importância, a gente vai trabalhar aqui com a questão de enxerto, mas é legal que fique irregular mesmo, propositalmente, tá bom? Então, ó, tá bem lisinha essa peça, vou trabalhar aqui na parte de trás da mesma forma, né, que eu trabalhei o outro lado, e aí com os dedos, ó, eu vou só aproximando um lado do outro. E aí todo esse espaço que ficar em branco, ou seja, sem essa massa, a gente vai fazer um enxerto bem tranquilo e sem água, para você ver o quão simples é, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, esse espaço aqui, tanto da parte superior, essa parte assim no meio, é só pegar pequenos pedaços de massa e começar a fazer o encaixe. Esse próprio pedaço que eu estou usando aqui, ó, já é interessante para fazer isso. Mas eu vou cortar um pedaço de massa que seja parecido com esse espaço. E aqui, né, visivelmente parece um triângulo. Então eu vou cortar esse pedaço e aí eu consigo fazer esse enxerto. Então, ó, cortei um pedacinho, né, de massa parecida com o espaço que eu precisava. Vou fazer esse encaixe respeitando o volume, né, da peça, porque essa peça, como eu expliquei, ela tem um pouco de músculo. Então tem certos volumes aí que eu preciso respeitar, né, para que fique interessante visualmente no final. Então, ó, eu vou puxando tudo pro ponto corretamente, ó. Onde está em branco, eu vou puxar. E onde você perceber que deu massa, ou seja, deu um volume desnecessário, é cortar, tá? Você pode usar uma ferramenta aí e cortar. Nesse caso aqui, eu já consigo puxar ela para onde eu quero. Então, não tem problema. E ainda somente com os dedos, eu vou fazendo esse processo, tá? De encaixe. E respeitando aí, no caso, o volume. Nesse caso aqui dos glúteos e também da coxa. E aí, onde você tiver dificuldade, né, do encaixe, você pode usar qualquer tipo de ferramenta, um pincel, o que for mais fácil. Mas a dica aqui é ainda não usar água. Vamos lá, então, ó, com outros pedacinhos de massa, eu vou fazer nesse encaixe. É bem tranquilo. Aqui, por ser uma região um pouco complicada de fazer, né, o uso dos dedos, então a gente vai com um pincel. Ainda de forma muito aleatória, muito tranquila, sem ter essa noção, essa preocupação de
deixar tudo alisado, porque não é o foco agora. A gente quer entender a proporção da nossa peça, quer respeitar aí a dinâmica, né? Porque se você já tentar fazer a arte final, o acabamento nessa peça, é muito complicado ajustar depois, né? Continuo aqui, ó, respeitando, né? Todas as dobrinhas que eu quero. Nada muito específico, só ali mesmo visualmente, né? E a dica, né? Respeitando também a sua imagem de referência. E aí vai ficar mais tranquilo. Aqui também eu vou colocar um pedacinho de massa, ó. Aqui eu não vou nem amassar, né? Porque é um ponto que é tranquilo de trabalhar, ó. Eu falo nessa parte inferior aqui, ó. Tá vendo? Eu já poderia trabalhar com essa questão, né, da arte final aqui, mas eu quero trabalhar a parte da frente primeiro, antes de mexer com água, né, nessa peça. Então tem dois pontos importantes aqui dessa peça que a gente vai prestar atenção. Tem o primeiro, dessa parte do... Por essa calça ter um volume muito específico na parte central, é legal que a gente já faça isso antes de trabalhar com água. Da mesma forma, os bolsos. Eu quero que essa calça tenha dois tipos de bolsos, eu quero cordinha, eu quero bastante detalhe nessa calça para dar um certo tom de realismo. Embora eu não quero uma calça realista, né? Porque se eu quisesse uma calça realista, nesse ponto que a gente está amassando, né, essa peça, essa massa, é legal você texturizar. E aí como é que eu faço a textura? Isso depende. Eu geralmente quando quero uma textura de moletom ou algo do tipo, eu faço uma textura com pano. Então eu pego um pano, depois da massa lisa, com a ferramenta, né, pra gente conseguir enrolar, amassar, a gente vai passar esse pano por cima. Não é o caso aqui, né? Posso trazer um vídeo depois com uma calça mais realista. Então vamos lá. Eu agora vou trabalhar essa parte daqui, da parte central. É muito simples, eu quero só um espaço que eu consiga cobrir, né, essa parte daqui abaixo do umbigo, né? E que eu consiga trazer um volume para baixo também. Então ela é literalmente uma peça quadrada, retangular. Você vai ver na prática. Então eu vou enrolar mais um pedacinho de massa. Então, ó, peguei um pedaço de massa. Bem regular, tá? No caso, bem irregular. Por quê? Porque a gente vai fazer alguns cortes muito específicos. Eu quero um corte bem reto na parte superior, mas também quero um corte bem reto aqui na inferior. E as laterais aqui eu posso fazer esse corte, né? Mas eu não farei porque eu quero esse toque de irregularidade. Então, ó, perceba que essa peça, essa massa que eu estou usando aqui para enxertar, ela é um pouco mais grossa, porque a gente vai querer um certo volume, né, para trabalhar aqui com as partes das dobras. Então, ó, vou encaixar a parte superior primeiro, tá? E vou trazer para baixo, ó, de forma bem tranquila, ó. Posso colocar uma certa dobra, tá, nas laterais, mas isso é visual, tá? Você vai dar uma olhada na sua peça se tem esse volume de massa, né, aqui, ó, porque se não tiver não tem importância, porque esse estilo de calça, né, ela tem essa parte inferior aqui, ó, bem mais volumosa, né, então, ó, bem tranquilinho. E aí, eu vou, ainda sem a água, né, eu vou, ó, só encaixar, e perceba que eu não arrasto, eu só, ó, rolo o pincel assim, ó, e eu consigo fazer esse encaixe, tá, porque eu também consigo respeitar o que a gente já trabalhou na primeira camada, né, que é essa parte da calça. Eu começo já a trazer um pequeno volume aqui para fazer dobrinhas, bem tranquilo. Aí, se de repente você não conseguir de primeira, né, por algum motivo não trazer esse volume, depois enxertando poucas quantidades de massa, dá para fazer isso também. Então é bem tranquilinho, tá? Mas para esse volume que eu quero, super atende, ó. Tá? E você vai ver que quando eu passar a água, né, vai ficar ainda mais tranquilo. Eu vou trabalhar agora com o que eu falei com vocês, que tem relação com os bolsos. Eles são bem tranquilinhos de fazer, e então eu preciso separar um espaço para esse bolso, deixar um pouco mais lisinho aqui, ó, para que eu não tenha tanto problema depois para fazer esse alisamento. Deixei aqui separado o espaço para cada um dos bolsos. E como é que eu vou fazer esse bolso? Qual que é o tipo de corte que eu farei? É bem simples também, ó. Eu vou pegar aí um pouco de massa, vou fazer, né, aquela dobra que eu passei para vocês inicialmente, e aí vocês vão entender o tipo de corte, tá? Eu vou só acertar aqui, ó. É legal sempre a gente trabalhar com a peça, movimentando ela em todas as direções, porque alguns pontos a gente não consegue enxergar, né, obviamente. Então, ó, é só fazer isso. Bom, então eu vou fazer o corte aqui da massa. Então eu peguei uma peça bem fininha. E aí, o bolso da minha referência, ele é um bolso quadrado visualmente. Eu quero que ele tenha um tom meio retangular. Como assim? Ó? Então eu vou fazer um corte muito específico na diagonal para fazer com que o bolso ele fique triangular.
Então, ó, bem tranquilo. Eu vou dar uma olhada se o tamanho está adequado, porque eu quero que ele seja um bolso mais volumoso. Ah, para mim tá perfeito. Então, eu já faço o corte, né, do outro bolso, seguindo aí a proporção desse primeiro bolso. E aí, bem simples, ó. Eu vou começar com o lado de cá primeiro, porque um lado, vamos pegar esse triângulo aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar na lateral. Eu quero que o bolso, ele seja triangular, mas eu quero que ele tenha um voluminho também. Então, a parte mais fina do triângulo, a gente vai encaixar aqui, né? A parte de fora do bolso, obviamente, a gente vai deixar aberta. E a gente vai somente preencher a parte da frente, né? A parte de cá, ó. Porque a gente quer que o bolso tenha essa abertura aí, né? Pode ser volumoso, não precisa ser volumoso. Às vezes, só com um pequeno recorte dá essa sensação de bolso, mas eu realmente quero que ele tenha essa profundidade, né? Então, ó, já é interessante assim. Vou fazer isso aqui do outro lado também. Essas coisas só fazem sentido, né? Quando a gente ver a peça, né? Por completo. Então parece até bobeira, certo tipo de trabalho que a gente faz com a massa, mas dá um acabamento bem legal. Mesmo esquema, respeitando aí bastante a proporção, né? Esse alisamento ainda superficial, sem o uso da água, né? Se você tem já a habilidade de mexer com água, porque essas dicas são dicas iniciais, né? Como eu disse, eu não vivo, né, do biscuit, não trabalho necessariamente com isso, então eu faço tudo de forma muito amadora. É dica mais para quem está começando e tal. Mas se de repente esse vídeo, né, chegar em alguém que já é muito experiente, né, e perceber que o que eu estou falando tem muita bobeira envolvida, porque eu estou fazendo tudo aqui de forma que eu acredito que funciona para mim, pode funcionar para outras pessoas. Então nada que é muito, não é regra, né? Mas eu acredito que funciona muito bem. E tanto que nesse ponto a gente já vai começar esse alisamento. Já tem todo tipo de proporção que eu preciso. A gente vai acertar bastante coisa aqui na parte inferior também. Mas essa parte principal, eu acho que a gente já pode trabalhar, tá? Eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui na parte inferior, tá? Dessa peça, porque eu quero que ela chegue até a parte de baixo, tá? Então que ela venha até aqui. E aí é um pedaço bem fino, tá? Que eu vou usar, vocês vão ver. Então, ó, peguei uma peça retangular, fina também, e vou, ó, só fazer o encaixe, tá? Da parte da calça até ela, de forma bem superficial, mas eu vou respeitar uma coisa, eu quero que ela fique bem fixa, né? Bem firme aqui embaixo. Então, ó, tenta fazer ela um pouco mais fina. Eu coloquei um pouco mais grossa aqui, porque eu queria entender o tamanho, né? Mas, ó, é bem tranquilo fazer esse encaixe, tá? Então, ó, ainda com a ajuda dos dedos, eu vou pressionando aqui, ó, para não ter o trabalho de molhar, né, ainda. Eu vou fazendo assim para eu tirar o excesso, ó. Aí você pode usar a ajuda de uma tesoura, né, que for mais fácil para você ir. Mas eu quero que seja fino e que respeita aí, como eu falei, o músculo, né, nesse caso aqui da batata da perna. E aí, onde eu identificar, né, esse espaço de uma peça para outra, eu vou fazer ainda com o pincel seco, né? Eu vou trazer esse encaixe. Então, ó, bem tranquilo. Vou fazer isso do outro lado aqui e eu já volto para a gente finalizar aí com um alisamento. Certo, vamos lá. Agora, ó, é bem interessante já utilizar a água. Aí você pode tanto usar, né, um pincel molhado, ou pode usar, né, esses pincéis que a gente pode colocar água, e aí vai do gosto mesmo. Eu vou fazer de uma maneira mais simples, então eu vou começar aqui na parte, né, da frente, e vou começar a alisar com um pouco de água, tá? Então, ó, é só pegar a água e começar a alisar. E aí o processo é tão simples que você pode começar a fazer isso com os dedos, tá? Você faz aí um cacho principal, mas faça o alisamento com o dedo, que você vai ver que é bem tranquilo, tá? E esse processo ele pode demorar, né, ou pode ser feito mais de uma vez. Então, como eu já expliquei em outros vídeos, principalmente nos vídeos da criação do corpo, caso você não saiba, tem uma playlist aqui no canal, que é da criação de um corpo musculoso, né? É bem diferente desse, porque aquele é para uma peça mais monstruosa, digamos, né, que vai ser um ogro.
mas vão ter outros vídeos também. Então já fica atento aí, caso você não seja inscrito no canal, já se inscreva, né, justamente para que você consiga acompanhar aí os estilos diferentes de peças que eu vou trazer. E você pode curtir esse vídeo também, vai me ajudar bastante, tá? E ele vai ser recomendado, né, para outras pessoas que têm aí uma certa dificuldade também, ou às vezes não consegue pagar um curso muito específico, né, do Biscuit agora, ou quer mesmo só ver uma diquinha rápida, básica, né? Então, caso você curta aí, vai ser bem legal, tá? Então, ó, somente alisando, principalmente os pontos, né, que a gente mexeu, né, bastante. E aí eu posso brincar fazendo um certo tipo de volume, né, visual. Então, por exemplo, os pontos, assim, porque de repente, com esse processo de alisar, muda muito, né? Por isso que eu não gosto de fazer ele no começo de trabalhar, quando a gente está trabalhando a peça. Então, ó, se a gente faz ele, a gente percebe que pode criar um certo volume em um determinado ponto, que a gente não previu no começo. E aí você pode brincar, né? E pode simplesmente trazer esse volume para a peça. E aí eu posso criar um certo volume onde não tinha. Então, ó, por isso que é a dica de trabalhar com a questão da água somente no final, né? Caso você não tenha aí tanta experiência, que é o meu caso, né? Acredito que quem já tem bastante experiência com essa construção aí de peça, vai fazer isso aqui de uma velocidade assim absurda, né? E quando seco, a gente vai perceber que, ó, vai ficar bem bacana. E ainda, olha que nem finalizamos, tá? Essa parte dos detalhes, eu quero fazer o detalhezinho aqui da parte superior da calça, com a cordinha, né? Tem um risco na lateral também, também tranquilinho. Aí vai ficar a dica para vocês, alisem toda a peça que a gente já volta para essa parte final. Bom, então, eu fiz um pequeno alisamento, né? E como eu disse para vocês, talvez eu tenha que voltar aqui para alisar depois que secar e esse excesso de água sair, porque a gente consegue identificar já, né, as rachaduras e pelo fator encolhimento, né, do biscuit, eu vou ter aí certeza de que eu tenho que voltar aqui para fazer um alisamento ou algum certo tipo de enxerto. Mas agora eu já quero trabalhar com aquela parte que eu falei com vocês a respeito dos detalhes da parte superior e inferior, né? E é bem simples, eu vou deixar a peça aqui em pé, descansando um pouquinho, e vou fazer uma pequena tira. E nessa tira, a diferença dela é que ela vai ter alguns cortezinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, ó, tenho aqui, né, uma tira bem fina. E essa tira, ela é fina só no sentido da proporção dela aqui, tá? Porque a espessura dela é um pouquinho mais grossa. E aí, com a ajuda de um pincel, tá? Ou de alguma ferramenta que você tem para fazer algum tipo de corte, por exemplo, no meu caso eu vou usar essa, a gente vai fazer pequenos, tá vendo? Pequenos cortezinhos. Aqui, ó. Consegue ver? Vendo? É bem simples. Eu posso até usar esse lado de cá para respeitar bastante a nossa massa, tá? Vou fazer isso aí em toda a peça, tá bom? Eu já volto. Então, ó, eu encaixo, né, a nossa massa que eu falei para vocês. E aí você pode alisar um pouquinho, ó, aqui para baixo, para que encaixe uma massa na outra, porque o fator encolhimento do biscuit, ele pode fazer com que essa peça se desencaixe, né? Então você pode usar até água aqui nesse processo, tá bom? E aí, se eu achar interessante, eu posso até fazer um pouco mais desses cortezinhos, ó, em pontos que, né, eu perceber que ficaram muito largos. Isso vai depender de peça para peça. Na minha, eu achei interessante fazer um pouco mais. Se você visualmente aí perceber que a sua não precisa, não tem necessidade, tá certo? É só porque visualmente a gente vai ajustando aí a nossa peça de acordo com o nosso gosto, né? Então é bem tranquilo. Bom, agora eu vou fazer esse mesmo processo, tá? Só que farei na parte inferior. Bem tranquilo. E aí também faço, né, aquele processo de encaixar essa massa que eu acabei de colocar aí na calça. Farei isso do outro lado também, tá? Bom, pessoal, então a calça ela vai ficar mais ou menos assim, né? Como eu mostrei no início. Aí eu vou trazer alguns detalhes para essa calça, né? Como a pintura dela, eu ainda não sei muito bem para onde vai essa peça, tá? Mas como não pertence a esse vídeo, né? Essas dicas, eu vou trazer aí, vou postar talvez no Instagram, tá? Essa peça finalizada, tá certo? Talvez algumas tatuagens, né? Para ficar bem legal. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva, comenta aqui embaixo, né, alguma sugestão, ou se de repente você tem alguma dúvida, ou quer sugerir alguma coisa, né, porque eu pretendo voltar aqui com os vídeos e tentar melhorar ainda mais, tá certo? Então vejo vocês no próximo vídeo.